Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Deus seja com todos nós, amém? Hoje, domingo 18 de outubro de 2020, mais uma aula da Escola Dominical Virtual Igreja Metodista em Vila Penteado. Continuando os nossos estudos sobre a revista Legados de Fé, de homens e mulheres cujas histórias inspiram a nossa fé. Hoje, continuando nossos estudos, nós vamos falar sobre Paulo. Paulo certamente é um nome bastante conhecido no Novo Testamento, cujas histórias são bastante relevantes, tem muita coisa para ser vista e certamente não é em uma aula que nós vamos conseguir desvendar todos os conhecimentos que podemos extrair a respeito de Paulo. Vamos destacar apenas dois pontos importantes, né, cujo texto da revista ela destaca para nós, falando de seriedade de Paulo e das alegrias e aflições que Paulo experimentou na sua vida. A revista ela tem 3 textos base para iniciarmos essa reflexão, esse estudo, e o primeiro se encontra lá no livro de Atos, capítulo 9, versículos de 13 a 16. O segundo texto está no segundo livro de Coríntios, capítulo 11, versículos de 1 a 6, e o terceiro no mesmo livro e capítulos, versículos 16 a 33. Eu vou pedir a você que faça essa leitura. Nós não vamos fazer essa leitura no vídeo agora para não torná-lo muito extenso. Pare o vídeo, minha sugestão, pare o vídeo, faça a leitura com calma e depois retorne a partir desse ponto para que a gente possa ter um bom proveito de aula. Mas fazendo um resumo, o primeiro trecho ele fala a respeito do encontro de Paulo com Jesus, que depois desse encontro, onde ele estava lá já em Damasco, Deus então chega para Ananias e fala do propósito e esclarece a Ananias o porquê da escolha de Paulo. O segundo trecho é Paulo explicando o seu extremo zelo para com a missão. E o terceiro texto é Paulo fazendo um breve resumo de como tem vivido por causa do Evangelho. Bom, metade do Novo Testamento, praticamente metade do Novo Testamento, contém escritos de Paulo. O Novo Testamento tem 27 livros, dos quais 13, praticamente a metade, são atribuídos a Paulo. Paulo fundou várias igrejas no início do cristianismo. Paulo exerceu um ministério intenso e nós temos registros de pelo menos 3 grandes viagens missionárias, as quais ocorreram entre os anos 45 e 46 até o ano 62 aproximadamente. Um pouco diferente do ministério dos discípulos, o ministério de Paulo se concentrou em todos que não eram judeus. Paulo foi um contemporâneo de Jesus. Podemos ver através de alguns textos citações sobre encontros de Paulo e os discípulos na mesma época, depois que Jesus já havia passado pelo sacrifício. Nós temos um dos exemplos, são vários exemplos, e um deles se encontra lá em Gálatas, capítulo 1, versículos de 18 a 24, onde o texto relata o encontro de Paulo com Pedro e Tiago. Logo, nós podemos deduzir que Paulo era contemporâneo de Jesus, ou seja, enquanto Jesus, de um lado, estava exercendo o seu ministério, Paulo estava sendo preparado para ser um importante líder do judaísmo. Paulo não seguiu a Jesus durante o seu ministério. Talvez pensasse que Jesus era mais um daqueles que vinham para querer se aparecer e ganhar fama com isso. Mas, como sabemos, Paulo teve uma visão e um encontro com Jesus mais tarde. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia, lá em Atos 17, 37, Atos 21, 39 e Atos 22, 25. Tarso era um lugar importante. Atos 21, 39 fala disso. A cidade de Tarso era um centro de cultura grega.
Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão. Paulo era um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. Romanos 11:1 e Filipenses 3:5 e 23:6 como referências. Na sua juventude, Paulo era mais conhecido como Saulo. Ele era judeu da cidade de Tarso e era do grupo dos fariseus, como seus pais. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza de que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei chamado Gamaliel, neto de Ilete. Gamaliel foi uma importante figura no cenário da época, que educou e marcou a vida de Paulo. Gamaliel era um rabino judeu muito conhecido e influente no seu tempo. Ele era membro do Sinédrio. Ele era um fariseu e mestre da lei, que tinha o respeito do povo. Ele influenciou a forma como muitos judeus interpretavam as Escrituras. Para entendermos melhor a força e a posição que Gamaliel possuía, certa vez, quando a igreja ainda estava no seu início, os líderes dos judeus prenderam os apóstolos e os ordenaram a não pregar mais sobre Jesus. Quando os apóstolos declararam que iriam continuar a pregar, os membros do Sinédrio quiseram matá-los. Mas Gamaliel defendeu os apóstolos. Nós vemos isso lá em Atos 5, de 33 a 39. Não que Gamaliel apoiasse o discurso dos apóstolos, mas pensava ser apenas pregações que logo seriam esquecidas, tendo em vista o líder Jesus já não estar mais entre eles. E por causa desse discurso de Gamaliel, os apóstolos foram libertados e continuaram sua missão de pregar o Evangelho. Paulo recebeu instrução rigorosa de Gamaliel e, graças a seu ensino, aprendeu muito sobre as Escrituras. Atos 22, de 2 a 3, ele menciona isto. Embora Paulo conhecesse as Escrituras, Paulo conhecia a letra e não de fato o mover de Deus na história. Paulo estava vivendo justamente um momento marcante que dividiria a história em antes e depois de Cristo. Mas Paulo estava preso à letra da lei e a uma tradição morta, e por isso não enxergava Deus agindo naqueles dias. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava o aramaico. Era herdeiro da tradição do farisaísmo, estrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Gálatas 1,14 e Filipenses 3,5,16 como referência do que falamos. Ainda jovem, Saulo assistiu ao apedrejamento de Estevão, o primeiro mártir cristão. Depois ele se tornou um perseguidor ativo da igreja. Na sua campanha contra os cristãos, Saulo jogou muitas pessoas na prisão. Ele tinha o apoio do sumo sacerdote e se tornou famoso por ser um grande perseguidor. Atos 9, 1, 2. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. Atos 26, 10. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Atos 9, 1. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Atos 9:2.
Paulo perseguia e assolava a igreja de Deus. Gálatas 1:13. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. Por estas características, observamos na sua formação até o dia que teve o encontro com Cristo, nós percebemos um homem extremamente sério, zeloso e educado para ser rigoroso na aplicação das leis judaicas. Seu encontro com Cristo, a sua conversão relatada em Atos 9 e os acontecimentos seguintes mostram que essa experiência transformou Paulo de Tarso, mudando radicalmente a sua história. 3 importantes pontos nós vamos destacar a respeito de Paulo. O primeiro, Paulo respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto da mudança na vida do apóstolo Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Atos 9:6. Essa pergunta marcou o começo de seu novo relacionamento com Cristo. Gálatas 2:20, onde ele declara isto. Bom, de perseguidor a pregador do Evangelho, uma mudança radical, né? A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. É bem interessante e impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Atos 9, 1-2. E o terceiro ponto, a mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir os seus seguidores, os seguidores de Jesus, como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. Atos 26, 9-11 e 1 Coríntios 12, 3. É certo que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus é o Filho de Deus. Atos 9:20. O Paulo, antes duro, rigoroso, ameaçador, violento, agora foi convertido e passa a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Estas características ficam evidentes em suas obras. Bom, depois de sua conversão, Paulo foi passar um tempo na Arábia. Atos 9:20-22 e Gálatas 1:17. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual lugar específico da Arábia em que ele ficou. Mas depois o apóstolo Paulo retornou para Damasco, onde a sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar a sua própria vida. 2 Coríntios 11, 32 e 33. Naquela ocasião, Paulo fugiu para Jerusalém. Gálatas 1:18. É nesse tempo que havia completado cerca de 3 anos da sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já estavam ouvindo as boas novas sobre Paulo. Bom, fazendo destaque para a nossa conclusão, 2 pontos, como mencionei no início: seriedade e as aflições
e as alegrias. Seriedade. Para Paulo, a religião era coisa séria e deveria ser vivida com igual seriedade. Depois de sua conversão, manteve a mesma seriedade, mas a sua motivação passou a ser o amor. Atos 9, 13 a 16. Seriedade e compromisso são marcas fortes na vida de Paulo. Serenidade e paciência são atitudes que Paulo desenvolve ao longo do seu ministério. Paulo foi humilde no seu viver e soube reconhecer a sua dependência de Deus para exercer o seu ministério. No entanto, pela fé, utilizou a força do seu conhecimento e educação para alcançar os mais distantes limites que pudesse, a fim de alcançar o maior número de vidas para Jesus. Isto marca a seriedade com que Paulo desenvolveu para trabalhar neste ministério, no ministério para o qual ele foi chamado. O segundo ponto, aflições e alegrias. Para Paulo, as aflições do presente não podem ofuscar a alegria da salvação recebida. Desde o início de sua conversão, ele enfrentou muitas dificuldades. Precisou conviver com a desconfiança das pessoas cristãs que de início não acreditavam na sua conversão. Ele enfrentou perseguição daqueles que queriam matá-lo, foi apedrejado e arrastado pelas ruas, Atos 14, 19. Sofreu com várias prisões, em Filipos, Atos 16, 23, em Jerusalém, Atos 21, 23, em Cesareia, 23, 23, em Roma, 28, 20, além de outros sofrimentos intensos que ele descreve em seus relatos. Nada, porém, alterava o seu semblante de ser servo de Jesus Cristo. Paulo experimentou situações difíceis, mas nada foi suficiente para abalar a sua fé. Também experimentou alegrias em alguns momentos e conforto dos irmãos. Sua fé era renovada permanentemente pela presença do Espírito Santo na sua vida. Paulo, de perseguidor a perseguido, viveu intensas experiências de fé. Cada dia era uma nova jornada que acrescentava fé e mais fé no seu coração. A certeza da vitória era real, como nós podemos ver nas suas últimas palavras registradas em 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 7 a 12, e 2 Timóteo, capítulo 4, 7. Dos quais, textos que nós vamos fazer a leitura. Onde ele diz assim em 2 Timóteo 1, de 7 a 12, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E finalizando o texto de 2 Timóteo 4, 7, onde Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A vida de Paulo é um legado de fé para nós cristãos do século XXI. Os desafios podem ter cenários diferentes, mas na essência são os mesmos, pois o pecado está arraigado nesta terra. E enquanto não for extirpado definitivamente, estará trazendo sofrimento e morte para muitos.
Assim como Paulo, nós devemos fazer o máximo para que o Evangelho de salvação alcance vidas e a igreja cresça, a igreja de Jesus cresça e se multiplique. Deus nos abençoe e faça de nós homens e mulheres continuadores das obras de homens e mulheres de fé, destas histórias inspiradoras que nós estamos estudando. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós queremos te agradecer, ó Pai, por esta oportunidade de estudar, ó Pai, e agora, particularmente, sobre a vida de Paulo. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor chamou esse homem respondeu e esse homem fez um trabalho maravilhoso na face da terra, naquele início, ó Pai, da formação da igreja, inspirando tantos homens e mulheres a voltarem-se para Ti e também a fazer a obra de evangelização. Que, ó Pai, através da vida de Paulo, desse estudo que nós estamos tendo, conhecendo um pouquinho mais, nós também possamos ser impactados para fazer o mesmo, ó Pai. Capacita-nos, enche de coragem, enche-nos de temor e que o Teu Espírito Santo possa nos revestir, ó Pai, de tal forma a fazermos também, ó Pai, de igual forma a glorificar o Teu nome, ó Pai, através das nossas vidas. Muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade. Nós te agradecemos e pedimos, ó Pai, a Tua bênção sobre a Tua igreja no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus e até a próxima aula. Amém.